Nesta aula vamos falar de funções definidas por ramos. As funções definidas por ramos são funções que, na sua expressão analítica, têm mais do que uma expressão e têm a indicação de a zona do seu domínio onde cada uma das expressões que a compõem é válida ou onde existe. Quer isto dizer que, neste exemplo que temos no quadro, a expressão x² menos 9 só existe na zona onde o x é menor que 2. E a expressão menos x menos 3 só existe na zona onde o x é maior do que 2. Ora, o que é que isto implica em termos de contas? Então, vamos lá aprender a fazer alguns conceitos básicos das funções definidas por ramos. Primeiro, se eu quiser calcular o valor da função em algum ponto, como imaginem, por exemplo, eu queria calcular o f de 4, o que tenho que fazer, primeiro que tudo, é ver, ok, se eu quero o f de 4, qual é que é a expressão que é válida quando o x é igual a 4? Quando o x é igual a 4, estamos na parte da função em que o x é maior que 2, ou seja, a expressão que é válida é o menos x menos 3. Então, o f de 4 é menos 4 menos 3, que é igual a menos 7. Já se eu quisesse, por exemplo, o f de menos 5, ora, menos 5 é um número inferior a 2, logo teria que substituir no primeiro ramo, e ficaria com menos 5 ao quadrado menos 9, porque teríamos que usar a expressão do primeiro ramo, que iria dar 25 menos 9, que é igual a 16. Mas esta situação é o caso mais fácil, que é, se nos dão o objeto para o qual temos que calcular a imagem, é só vermos qual é o ramo correto onde temos de substituir o objeto. Quando queremos descobrir o sítio onde existe uma certa imagem, já a expressão é um bocadinho mais complicada. Vamos aqui avançar para o outro quadro. Vamos reescrever a função para termos sempre em referência a expressão com que estamos a trabalhar. Portanto, a nossa função é definida por isto. E agora imaginem que eu quero descobrir os zeros da função. Eu quero saber os sítios onde o f de x é igual a 0. Por vezes, há alunos que caem na tentação de pensar, como tenho aqui um 0, vou ver qual é que é o ramo onde está o 0. Mas atenção, estas indicações do maior que 2 e menor que 2 são indicações sobre os objetos. Este 0 que temos na equação é uma imagem. Nós queremos é saber onde é que a imagem vale 0. E, então, nós não sabemos em qual dos ramos é que, eventualmente, a imagem pode ser 0. Então, o que nós temos que fazer é, em cada um dos ramos, igualar a 0. Ou seja, vou pegar no primeiro ramo e vou fazer x² menos 9 igual a 0. E vou resolver esta equação. x² é igual a 9, de onde o x é igual a 3 ou o x é igual a menos 3. Supostamente, se eu só tivesse a equação x² menos 9 igual a 0, esta seria as minhas duas soluções. Só que, como vimos do contexto desta função, nós sabemos que o x² menos 9 só existe para x menor que 2, desculpem.
Só existe para x menor que 2. O que quer dizer que a solução do x igual a 3 vai ser rejeitada, pois a função já não existe nesse sítio. Então, o único zero que vem do primeiro ramo é o x igual a menos 3. Vamos agora ver se há algum zero no segundo ramo, onde temos menos x menos 3 igual a 0, menos x igual a 3, x igual a menos 3. Agora, esta outra solução estava a dar 0 no segundo ramo. O menos 3 é um zero do primeiro ramo, mas em relação ao segundo ramo também é uma solução para ser rejeitada, pois o segundo ramo só existe para x maior do que 2. Então, o único zero desta função, a única solução desta equação, é o menos 3. Mas podemos perguntar-nos porquê é que aconteceu isto, de onde é que vêm estas soluções que estão a ser rejeitadas. Para perceberem isso, eu vou-vos fazer o desenho do gráfico da função e também de algumas partes que já não fazem parte do gráfico, mas que nos vão ajudar a compreender. A função x² menos 9 é uma parábola com o vértice em menos 9, que eu aqui não consigo desenhar à escala porque não tenho espaço. É uma parábola com o vértice em 0, menos 9 e que teria um 0 em menos 3 e outro 0 em 3. Quer isto dizer que se eu desenhasse a parábola no seu todo, o x² menos 9, a parábola teria este aspecto. Mas o que acontece é que a parábola só existe para x menor que 2. Quer dizer que vai haver aqui um corte e do 2 para a frente, agora a função em 2, se nós calcularmos 2² menos 9 dá menos 5. Este desenho claramente que não está à escala. Mas o que vai acontecer é que do 2 para a frente a função já não existe. Então eu vou aqui não apagar completamente, mas deixá-la tracejado só para nos lembrarmos. Esta expressão supostamente originava esta parábola toda, mas deste ponto para a frente a parábola já não existe. Se nós agora olharmos para o segundo ramo é uma reta de declive negativo. É uma reta que viria a descer. Essa reta, portanto, já agora deixem-me aqui sublinhar o primeiro ramo, eu desenhei a azul, o segundo ramo vou desenhar a amarelo. E então esta reta que temos no segundo ramo teria um gráfico que seria basicamente é uma reta, portanto seria uma coisa deste género, onde este pontinho aqui, mais uma vez, não está à escala, mas seria o menos 3. Agora, o segundo ramo, temos a indicação que só existe para x maior ou igual que 2. Quer dizer que todo este bocado deste gráfico, desta função, que está para a frente do 2, pura e simplesmente, para a frente não, para trás do 2, pura e simplesmente não existe. Mas o que ia acontecer era que esta reta, está um bocadinho mal desenhada, mais uma vez, também iria passar no menos 3. Daí é que vem esta solução que foi rejeitada na reta. E na referente à parábola seria este 0, que também está na zona onde a parábola já não existe, que seria referente a esta condição que foi rejeitada. E foi por isso é que nós encontramos duas soluções que na verdade não são válidas. Seriam as zonas onde estas expressões teriam zeros, mas onde elas já não existem.
E o gráfico, portanto, recordando, o gráfico da função f, vou reforçá-lo agora aqui a verde, seria este gráfico assim. Ora bem, agora, que mais coisas é que nós temos que saber sobre as funções definidas por ramos? Há pelo menos mais dois tipos de coisas que temos que saber fazer com algum desembaraço, que é este enunciado aqui, até está um bocadinho mal feito, que eu esqueci-me de marcar um ponto, que seria este. Que será nós pegarmos numa função que tem várias secções e escrevermos a expressão do seu gráfico. Então, por acaso esta aqui só tem retas, mas também podíamos ter metido parábolas, mas o conceito é o mesmo, que é esta função, claramente que o seu gráfico tem três secções. Esta primeira secção, esta segunda secção e esta terceira. Então podemos começar por criar um esqueleto da expressão da função em que abrimos uma função definida por ramos, abrimos as chavetas e começamos por nos preocupar em dizer em que zona é que existe cada uma das expressões. Então a primeira função, a que estava a amarelo, existe para os x do 0 para trás. A segunda, a que está a verde, existe entre o 0 e o 4. Aqui vocês podem se perguntar porque é que eu pus os iguais nos sítios que pus. Como a função é contínua, os dois ramos vão ter ao mesmo sítio. Por exemplo, o 0 não importa muito se pertencia à função amarela ou ao troço verde, porque em ambos vale o mesmo valor. Só se tivéssemos uma função descontínua, como por exemplo uma função assim, é que aqui o igual teria que existir na função que está para a direita do 0. A nossa função é contínua, não precisamos ter esses cuidados. Podia se calhar ter escolhido um exemplo em que isso acontecia, só para vos obrigar a pensar sobre o assunto. Ora bem, então agora o que é que nós fazemos? Nós temos três espaços por preencher na expressão da nossa função, que são estes espaços. O que nós vamos fazer é determinar a expressão analítica de cada uma das funções que estão nessa zona. Então, por acaso, há uma que é muito fácil, que podemos preencher já. Entre 0 e 4, a função é uma função constante e igual a 3. Portanto, está feita a expressão analítica desse troço. Já para trás do 0 e para a frente do 4, temos retas. E então temos que ir descobrir a equação dessas retas. Recordando, a equação da reta é y igual a mx mais b. Então, no caso da reta da zona amarela, nós temos dois pontos marcados, o menos 2, 0, que está aqui, e o 0,3, que está aqui. Por acaso, o ponto 0,3 está-nos a dar imediatamente a ordenada na origem, este b. Então, nós podemos usar isso para ser mais fácil de descobrirmos a equação da reta, pois já temos o b. E agora vamos pegar no ponto menos 2, 0. Portanto, temos um ponto que é o menos 2, 0. Substituímos o x e o y na equação da reta. 0 é igual a m vezes menos 2 mais 3. 0 é igual a menos 2m mais 3. 2m é igual a 3. E m é igual a 3 meios. Quer dizer que a equação da reta desta secção do gráfico é y igual a 3 meios de x mais 3.
E então podemos escrever na secção amarela, nós não vamos escrever o y, vamos só escrever a expressão do 3 meios de x mais 3, que é só a conta que temos que fazer se soubermos o x. E por fim, falta-nos só arranjar a equação da reta da zona vermelha ou rosa. Então, esta aqui não podemos fazer o truque de substituirmos o b, porque não sabemos quanto é que ele vale. Vamos ter que começar por determinar o m, recordando, se tivermos dois pontos, um ponto A, que eu vou chamar este primeiro, e um ponto B, o m é o y de A menos o y de... Normalmente até se faz ao contrário, o y de B menos o y de A, o primeiro ponto costuma ser o que está mais à direita, sobre xb menos xa, que vai dar 4 menos 3 sobre 6 menos 4, que é 1 meio. Então, já sabemos que a reta vai ser da forma y igual a 1 meio de x mais b. Temos o ponto, porque temos dois pontos da reta, vou usar, por exemplo, o ponto 4, 3, substituir na equação da reta, posso dizer então que 3 é igual a 1 meio vezes 4 mais b, então 3 é igual a 2 mais b, e o b é igual a 1. Quer dizer que a equação da reta da zona vermelha é igual a y igual a 1 meio de x mais 1. E então é essa a expressão que vamos escrever na região da reta vermelha. E temos aqui a expressão analítica da função f, cujo gráfico nos deram no enunciado. Como disse no início, esta função por acaso apenas tinha retas, não importa muito que tipo de expressão é que tenham, desde que seja uma função que vocês conhecem, da qual conseguem obter a expressão. Portanto, tem que ser uma função que vocês conhecem e têm que ter pontos ou informação suficiente para conseguir escrever a sua expressão. Um último exemplo que temos que saber fazer é o de desenhar funções definidas por ramos. Ora bem, então vamos lá fazer o gráfico desta função. Vamos aqui marcar um referencial e então temos uma primeira parte muito fácil, que é a função vale 7 para o x maior que 7. Quer dizer que vamos ao x de 7, 3, 4, 5, 6, 7. Neste sítio, daqui para a frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daqui para a frente, a função vai sempre valer 7. Agora, entre 3 e 7, portanto, eu estou a começar das partes mais fáceis para as partes mais difíceis. Entre 3 e 7, a função é definida por esta reta. E, sendo uma reta, basta-nos descobrirmos dois pontos e uni-los para termos o desenho da reta, tendo cuidado que só podemos desenhar entre 3 e 7. Justamente como a reta só existe entre 3 e 7, uma boa ideia era calcularmos os valores da reta nesses dois pontos. Então, se nós calcularmos a reta em 3, vamos ficar com 9 meios menos 7 meios, que é 2 meios, que é igual a 1. E então, em 3, a reta tem a imagem 1. Já em 7, 3 meios vezes 7 menos 7 meios é igual a 21 meios menos 7 meios, que é igual a 14 meios, que é igual a 7. Quer dizer que em 7 a reta tem o valor 7
quer dizer que estas duas parcelas podem ser unidas, porque vão ter ao mesmo ponto, e já temos definido as duas primeiras partes das funções, as duas primeiras partes da função que estamos a desenhar. Já temos esta parte rosa e esta parte verde. Falta-nos apenas definirmos a parábola. E para desenharmos bem a parábola, precisamos de saber o vértice, que é o ponto mais importante da parábola. Portanto, nós queríamos antes escrever a parábola na fórmula ax menos h ao quadrado mais k, onde o vértice tem coordenadas hk. O vértice pode ser descoberto ou por fórmulas, em que sabemos que o h é menos b sobre 2a e o k é o valor da função no ponto h, ou por forçarmos os casos notáveis. Estou aqui a enganar numa pequena coisa. Portanto, eu vou forçar o caso notável, uma questão de preferência pessoal, de resolução. Vocês podem perfeitamente usar aquelas fórmulas que eu escrevi ali ao lado. A razão pela qual estou a escrever aqui este mais 1 e este menos 1 é que o x ao quadrado menos 2x são dois dos termos do caso notável x menos 1 ao quadrado, que dá x ao quadrado menos 2x mais 1. Faltava-me o último mais 1 para ter o caso notável. Agora, este menos 1 não devia aqui estar por causa do caso notável. Vou tirá-lo para fora do parêntese. E quando ele sai para fora do parêntese, multiplica pelo sinal de menos, que está lá fora, e torna-se mais 1, que se junta ao mais 4. O parêntese neste momento já é o caso notável. E então acabamos por descobrir que o vértice tem coordenadas 1, 5. Podemos desenhar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. É aqui. Vai estar aqui o vértice da parábola. Como a parábola só pode ser desenhada até ao 3, é boa ideia calcularmos o valor da parábola em 3. Para sabermos, aqui não é x, é 3, para sabermos por que valor é que temos que substituir, ou a que ponto é que temos que unir o gráfico. Vamos ter aqui menos 9 mais 6 mais 4, que dá igual a 1. Então, em 3, a parábola vai ter ao ponto 1, quer dizer que podemos unir. Por acaso, nesta função, os vários troços vão se unindo todos uns aos outros. Não era obrigatório, aconteceu. Agora, como eu tenho este ponto da parábola, e como as parábolas têm sempre um eixo de simetria que passa no vértice, há um ponto que está à mesma altura, à mesma distância para o lado de lá. Vai ser este, que é o menos 1, que me ajuda a completar o desenho da parábola. Para trás. Para a frente eu não posso desenhar mais nada, porque a parábola só existe até ao 3. A parábola continuaria nesta direção, mas esta parcela da parábola já não existe. Então, já conseguimos fazer o desenho da última parcela do gráfico que faltava, e já temos o gráfico completo desta função. Portanto, tudo o que nós temos que saber para podermos fazer estes desenhos, as várias ramos têm que conter funções que já conhecemos, que já sabemos desenhar o gráfico, e depois temos que obter os pontos relevantes do gráfico de cada uma dessas funções, ou desses bocados de funções que formam cada um dos ramos. Convém sempre calcularmos os valores de cada um desses ramos nos pontos de separação, que é para nós sabermos
a que sítio é que cada um dos ramos vai ter no seu final. Corresponderiam a este ponto e a este. Posto isto, vamos só recordar o que é que aprendemos nesta lição, que foi, portanto, uma primeira abordagem às funções definidas por ramos. Depois vimos como é que calculávamos imagens de vários pontos, que era apenas escolhermos o ramo em que substituíamos o objeto que nos deram. De seguida vimos como é que resolvíamos equações, portanto, desta vez tínhamos a imagem e queríamos o objeto, em que resolvíamos a equação em ambos os ramos, víamos os resultados que vamos obter e rejeitamos os que não estão na zona onde os ramos existem. E de seguida estivemos a ver, primeiro, como é que podemos obter a expressão de uma função que temos o gráfico, que é só, portanto, primeiro começámos por marcar a zona onde cada um destes ramos existe e de seguida fomos arranjar a expressão de cada um dos ramos para preencher a nossa função. Para podermos fazer isto, só precisamos que em cada uma das zonas esteja uma função que nós já conhecemos, que sabemos qual é a expressão ou qual é o tipo de expressão, e termos alguns pontos ou alguma informação que nos permita calcular a expressão concreta. Por fim, o último exercício, tivemos a desenhar uma função a partir da expressão analítica da mesma, que se limitou a fazermos o desenho de cada um dos ramos, mas apenas na zona onde eles existiam. Espero que esta lição vos tenha sido útil, espero que tenham percebido. Fiquem bem.